Você já passou por aquela noite em que o cansaço pesava tanto que mal conseguia terminar as últimas contas do rosário? Talvez você tenha adormecido com ele ainda entre os dedos, sem perceber, e ao acordar no dia seguinte, encontrou ali, enrolado na sua mão, aquele fio de orações que te acompanhou durante o sono. Será que isso significa algo? Será que esse gesto, tão pequeno e tão humano, carrega algum mistério espiritual? A verdade é que existe um segredo profundo escondido nesse ato de adormecer com o rosário na mão. Um segredo que Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da vida interior, nos ajuda a compreender. Ela nunca escreveu diretamente sobre dormir com o rosário, mas seus ensinamentos sobre oração contínua, entrega total a Deus e a presença maternal de Nossa Senhora iluminam esse gesto de forma extraordinária. Hoje você vai descobrir o que realmente acontece espiritualmente com sua alma quando você adormece segurando essas contas sagradas. Muitos fiéis terminam o dia dessa forma, não por superstição, não por medo, mas por amor, por cansaço, por consolo, por necessidade de sentir que não estão sozinhos. E talvez você mesmo já tenha feito isso sem entender completamente por que esse gesto traz tanta paz. O que a Igreja ensina sobre isso? O que os santos experimentaram? E mais importante, o que Deus vê quando você, completamente vulnerável e exausto, entrega suas últimas forças segurando aquele instrumento de oração? Santa Teresa nos ensina que cada gesto feito com amor, por menor que seja, se transforma em caminho de união com Deus. E dormir com o rosário nas mãos é um desses gestos que podem parecer insignificantes, mas que abrem as portas da alma para a ação silenciosa da graça. Prepare seu coração, porque você está prestes a descobrir que a noite pode se tornar um santuário e que o descanso do seu corpo pode se transformar em adoração silenciosa. Quando você deita na cama depois de um dia exaustivo, carregando o peso das preocupações, das angústias, das decisões não resolvidas, o mundo não para. Lá fora, a vida continua girando. Mas dentro do seu quarto, naquele espaço pequeno e íntimo, você tem a chance de criar um santuário. E quando você segura o rosário antes de adormecer, algo espiritual começa a acontecer. Esse gesto não é vazio. Não é apenas uma tradição herdada ou um hábito piedoso sem significado. É um sinal, uma declaração silenciosa que seu coração faz diante de Deus. Senhor, eu me entrego. Eu não quero dormir sozinho. Eu quero que a Mãe do Céu me acompanhe. Santa Teresa de Jesus ensinava que Deus nunca abandona a alma que deseja estar com Ele, nem mesmo enquanto ela dorme. Ela dizia que quando a alma está acostumada a amar, quando ela cultiva a presença de Deus durante o dia, esse amor não se apaga simplesmente porque os olhos se fecham. Pelo contrário, o amor continua, e o rosário nas suas mãos se torna o sinal visível dessa continuidade. Pense no que você está fazendo espiritualmente nesse momento. Você está dizendo a Deus que, mesmo exausto, mesmo sem forças para continuar rezando, você não quer se desconectar dele. Você está criando uma ponte entre sua vigília e seu sono, entre sua consciência e seu descanso. O rosário se torna uma âncora espiritual, um lembrete físico de que você não está à deriva. Você está seguro. Você está sendo guardado. Enquanto sua mente se desliga e seu corpo relaxa, sua alma permanece conectada, e a presença da Virgem Maria, invocada por aquelas contas que você segura, se torna como um manto protetor ao seu redor. Não é magia, não é superstição, é fé viva, é confiança, é amor filial, é a certeza de que a Mãe que nunca dorme está velando por você. A Sagrada Escritura nos diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro, como está no Salmo 4. Esse versículo revela uma verdade profunda. O sono do justo não é apenas descanso físico, é repouso espiritual. É entregar a Deus não apenas o dia que passou, mas também a noite que vem. E quando você adormece segurando o rosário, você está vivendo concretamente essa entrega. Você está dizendo: Senhor, eu confio. Eu sei que enquanto durmo, tu continuas cuidando de mim. Eu sei que teus olhos não se fecham, como o Salmo 121 afirma. Aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Então, por que você deveria ter medo? Por que deveria dormir ansioso?
Quando você coloca o rosário entre seus dedos e fecha os olhos, você está confiando sua noite aos cuidados de Deus e de Maria. Santa Teresa tinha plena consciência dessa realidade. Ela sabia que a oração verdadeira não termina quando o corpo adormece. Ela escreveu em sua autobiografia que mesmo durante o sono, a alma que ama permanece unida a Deus de forma misteriosa. Não é uma união consciente, mas é real. É como se o coração continuasse velando, mesmo que a mente descanse. E o rosário nas mãos é o sinal exterior dessa realidade interior. É a companhia santa durante a escuridão da noite. É o lembrete de que você não está sozinho. É a certeza de que enquanto você dorme, o céu está atento. A Virgem Maria intercede por você. Os anjos guardam sua alma. E Deus, que nunca descansa, trabalha silenciosamente no seu interior, preparando graças que você só perceberá ao acordar. Esse é o primeiro mistério de adormecer com o rosário. Você transforma sua noite em oração e seu descanso em entrega. Santa Teresa de Jesus tinha uma compreensão profunda sobre a continuidade do amor. Ela ensinava que quando a alma está verdadeiramente apaixonada por Deus, quando ela cultiva a oração ao longo do dia, esse amor não se interrompe simplesmente porque o corpo precisa descansar. Existe uma dimensão da oração que transcende a consciência. Existe um tipo de união com Deus que continua acontecendo mesmo quando você não está ativamente pensando nele. E dormir segurando o rosário é uma expressão concreta dessa realidade. É como se você estivesse dizendo: Senhor, meu corpo precisa descansar, mas meu coração não quer se afastar de ti. Minha mente vai adormecer, mas minha alma permanece aberta à tua presença. Esse gesto humilde e simples carrega uma profundidade espiritual que poucos compreendem completamente. No Livro das Moradas, Santa Teresa explica que existem níveis de oração onde a alma experimenta uma união tão profunda com Deus que transcende as faculdades humanas comuns. Ela fala de momentos em que a pessoa não está dormindo nem completamente acordada, mas está em um estado de recolhimento interior, onde Deus age de forma especial. E ela afirma algo revolucionário. A alma pode estar dormindo, mas o coração continua velando. Isso não é poesia vazia. É experiência mística real, comprovada por séculos de tradição contemplativa. Quando você adormece segurando o rosário, seu corpo repousa, mas seu coração permanece voltado para Deus. E essa disposição interior, mesmo inconsciente, abre espaço para a ação da graça. Deus não precisa que você esteja acordado para trabalhar na sua alma. Ele age no silêncio, na quietude, no descanso. Pense em quantas vezes você foi dormir angustiado e acordou com uma paz inexplicável. Pense em quantas vezes você dormiu confuso e acordou com uma clareza interior que não tinha antes. Isso não é acaso. É a ação de Deus durante o sono. É o Espírito Santo trabalhando enquanto você descansa. E quando você dorme segurando o rosário, você está facilitando essa ação. Você está criando um ambiente espiritual propício para que a graça flua. O rosário se torna como um canal através do qual a presença de Maria alcança seu coração. Ela, que é a medianeira de todas as graças, intercede por você mesmo enquanto você dorme. Ela apresenta ao Filho suas necessidades, suas dores, suas angústias. E Jesus, que nunca recusa um pedido da mãe, derrama consolação sobre sua alma. O Cântico dos Cânticos, livro sapiencial que sempre foi lido pela Igreja como símbolo da relação de amor entre Deus e a alma, traz um versículo que ilumina perfeitamente essa realidade. Eu durmo, mas meu coração vigia. Essa frase resume o mistério da oração contínua. Resume o segredo dos santos que viviam em constante união com Deus. E resume também o que acontece quando você adormece segurando o rosário. Seu corpo dorme, sua mente descansa, mas seu coração continua amando, continua confiando, continua entregue. E isso, segundo Santa Teresa, é uma das formas mais puras de oração, porque não depende de esforço humano, não depende de sentimentos, não depende de consolações. É amor puro, entrega pura, confiança pura. E Deus, que vê o coração, recebe esse gesto com infinita ternura. Nossa Senhora não é apenas uma figura distante na história da salvação. Ela é mãe viva, presente, ativa na vida de cada filho que se volta para ela. E quando você adormece segurando o rosário, você está fazendo um gesto profundamente maternal.
você está se colocando sob o manto de Maria. Você está dizendo: Mãe, eu me entrego aos teus cuidados. Eu confio em ti. Eu sei que tu não dormes, que tu velas por mim. E Maria, que nunca abandona aqueles que a invocam, responde a esse gesto com uma ternura impossível de descrever. Ela se aproxima. Ela envolve sua alma. Ela intercede por você diante do trono de Deus. Santa Teresa tinha uma devoção profunda à Virgem Maria e sempre a via como protetora firme da alma orante. Ela escrevia: Maria sempre cuida dos que se entregam a ela. E dormir com o rosário é exatamente isso. Entregar a ela a sua noite, o seu descanso, os seus sonhos. Quando você segura o rosário e fecha os olhos, espiritualmente está acontecendo algo muito maior do que você imagina. Você está confiando a Maria todas as suas preocupações. Aquilo que te angustia, aquilo que te cansa, aquilo que te rouba a paz. E ela, como mãe amorosa, recolhe tudo isso. Ela leva ao coração de Jesus cada suspiro seu, cada lágrima sua, cada inquietação sua. O rosário nas suas mãos se torna como um fio que te conecta diretamente ao coração imaculado de Maria. E através dela, você chega ao Sagrado Coração de Jesus. Não é necessário que você esteja consciente disso enquanto dorme. A fé que você demonstrou ao segurar o rosário já foi suficiente. A intenção do seu coração já foi captada pelo céu. E enquanto você dorme, Maria trabalha. Ela intercede. Ela apresenta suas necessidades ao Filho. E Jesus, que nunca nega nada à Mãe, derrama graças sobre você. No Evangelho de João, Jesus na cruz entrega Maria a João e João a Maria. Ele diz: Eis a tua mãe. E desde aquele momento, Maria se tornou mãe de todos os discípulos, mãe da Igreja, mãe de cada alma que busca seguir a Cristo. Quando você dorme segurando o rosário, você está concretizando essa entrega. Você está dizendo: Mãe, eu te acolho, eu confio em ti, eu me entrego aos teus cuidados. E Maria responde. Ela vigia seu sono. Ela afasta os pesadelos que vêm das trevas. Ela acalma os pensamentos perturbadores. Ela coloca paz onde havia ansiedade. Ela transforma a noite em tempo de cura interior. Não é magia, não é superstição. É a realidade da comunhão dos santos. É a eficácia da intercessão da Mãe de Deus. É o poder do rosário, não como amuleto, mas como expressão de fé viva. Santa Teresa, no caminho de perfeição, insistia que Maria é refúgio seguro para as almas que buscam a Deus. Ela encorajava suas irmãs carmelitas a sempre recorrerem à Virgem, especialmente nos momentos de fraqueza, de medo, de tentação. E o que é a noite senão um momento de vulnerabilidade? Quando você dorme, você está completamente indefeso. Seu corpo está relaxado, sua mente está desligada, sua capacidade de reagir está diminuída. É o momento perfeito para que o inimigo tente plantar inquietações, pesadelos, angústias. Mas quando você adormece sob o manto de Maria, segurando o rosário, você está blindado espiritualmente. Você está dizendo ao inimigo: eu não estou sozinho. Eu tenho uma mãe que me protege. E o demônio, que teme Maria mais do que qualquer outra criatura, se afasta. O rosário nas suas mãos se torna escudo espiritual. E o sono, que poderia ser tempo de perturbação, se transforma em tempo de paz. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Mãe Maria, guarda meu sono. Essa é a sua declaração espiritual. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo conteúdos que alimentam sua alma e aprofundam sua fé. Quantas vezes você já tentou rezar e não conseguiu? Quantas vezes as palavras simplesmente não vinham? Quantas vezes o cansaço era tão grande que você mal conseguia pensar? E mesmo assim, você segurou o rosário. Mesmo assim, você tentou. Talvez tenha começado a rezar e adormecido no meio de um mistério. Talvez tenha feito apenas algumas Ave-Marias e o sono venceu. Mas saiba de algo profundo. A Igreja ensina que o desejo de rezar já é oração. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, afirma que a oração brota do desejo. Ou seja, quando você segura o rosário com a intenção de rezar, mesmo que não termine,
mesmo que adormeça, sua intenção permanece diante de Deus. E Deus, que vê o coração, não mede a oração pela quantidade de palavras, mas pela sinceridade do amor. Santa Teresa de Jesus viveu isso intensamente. Ela passou anos lutando contra distrações na oração, contra cansaço, contra a aridez espiritual, e ela descobriu algo libertador. Deus não exige perfeição nas palavras, Ele exige verdade no coração. Ela escreveu em sua autobiografia que Deus considera mais a vontade sincera da alma do que a perfeição das orações. Então, se você adormeceu rezando o rosário, não se sinta culpado, não se sinta fracassado. Pelo contrário, você fez algo belo. Você se apresentou diante de Deus com suas limitações, com seu cansaço, com sua humanidade. E Deus recebeu isso com amor. O rosário nas suas mãos continua falando por você, mesmo que sua boca tenha silenciado. Ele se torna como incenso que sobe ao céu, como diz o Apocalipse. As orações dos santos sobem diante de Deus como incenso aromático. Pense nisso. Quando você segura o rosário e adormece, sua intenção permanece. Seu amor permanece. Sua entrega permanece. E o céu vê isso. Deus não precisa que você termine todas as contas. Ele vê o que você queria fazer. Ele vê o esforço que você fez. Ele vê a fé que você demonstrou ao pegar aquele rosário mesmo estando exausto. E isso tem valor. Isso tem peso espiritual. Isso move o coração de Deus. A oração não é desempenho. A oração é relação. É encontro. É amor. E o amor verdadeiro não se mede por resultados, mas por entrega. Quando você adormece segurando o rosário, você está dizendo: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu confio em Ti. E essa confiança é a oração mais pura que existe. A carta de Tiago nos diz: a oração do justo tem grande poder. E quem é o justo? Não é aquele que nunca falha, mas aquele que permanece fiel mesmo na fraqueza. Aquele que, mesmo cansado, busca a Deus. Aquele que, mesmo sem forças, não abandona a oração. E dormir com o rosário na mão é exatamente isso. É permanecer fiel. É dizer que, apesar de tudo, você não quer se afastar de Deus. E essa fidelidade, mesmo pequena, mesmo imperfeita, é poderosa diante do céu. Santa Teresa dizia que Deus não olha para a grandeza das nossas obras, mas para a grandeza do amor com que as fazemos. E segurar o rosário enquanto você adormece, mesmo que não termine as orações, é um ato de amor. É um ato de confiança. É um ato que diz: eu me entrego. E Deus, que é Pai amoroso, recebe essa entrega e trabalha na sua alma enquanto você descansa. Existe uma guerra que você não vê, uma batalha que acontece no plano espiritual, invisível aos olhos da carne, mas real e intensa. Santa Teresa de Jesus conhecia muito bem essa realidade. Ela experimentou ataques espirituais, tentações, inquietações noturnas. E ela aprendeu que a vida espiritual é também um combate. O demônio não desiste facilmente. Ele tenta especialmente quando a alma está cansada, vulnerável, sozinha. E à noite, quando você está deitado, indefeso, é um momento de particular vulnerabilidade. Mas quando você dorme segurando o rosário, você não está indefeso. Você está protegido. Você está coberto pela intercessão de Maria. Você está guardado pelos anjos. O rosário não é amuleto mágico, mas é sinal exterior de fé interior. E essa fé move o céu a agir. O Salmo 91 é um dos textos mais poderosos da Escritura sobre proteção divina. Ele diz: Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Quando você dorme segurando o rosário, você está invocando essa proteção. Você está pedindo que os anjos vigiem seu sono. E eles vigiam. Eles afastam as influências malignas. Eles criam um escudo espiritual ao redor do seu quarto. Não é fantasia, é doutrina católica. A Igreja sempre ensinou que os anjos são guardiões das almas. E quando você demonstra fé, quando você usa os sacramentais, quando você reza o rosário, você está facilitando a ação deles. Você está abrindo espaço para que o céu intervenha na sua vida. E durante o sono, quando você está vulnerável, essa proteção se torna ainda mais importante.
Santa Teresa ensinava que os pequenos gestos feitos com amor têm grande poder espiritual. Ela dizia que um simples sinal da cruz, feito com devoção, pode afastar demônios. Quanto mais, então, o rosário, que é uma das armas espirituais mais poderosas que a Igreja possui. Quando você segura o rosário e adormece, você está dizendo ao inimigo: eu pertenço a Cristo. Eu estou sob a proteção de Maria. E o demônio, que treme diante de Maria, se afasta. O ambiente espiritual do seu quarto muda. A atmosfera se purifica, as trevas recuam, e você pode descansar em paz. Não porque você é forte, mas porque aquele que te guarda é forte. Não porque você é poderoso, mas porque Maria intercede por você. O rosário nas suas mãos se torna como uma fortaleza espiritual ao redor da sua alma. Jesus nos alertou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mas como vigiar enquanto dormimos? Como orar quando o corpo precisa descansar? A resposta está no gesto de adormecer com o rosário. É uma forma de vigília espiritual mesmo durante o sono. É uma forma de oração contínua mesmo quando a consciência descansa. É dizer: Senhor, meu corpo dorme, mas minha alma permanece em Ti. E Santa Teresa nos assegura que esse tipo de vigilância interior, essa atenção amorosa a Deus, afasta as tentações e fortalece a alma. O rosário nas suas mãos durante a noite cria uma ordem interior. Acalma os pensamentos perturbados, reduz as inquietações da mente e permite que você entre em um sono verdadeiramente restaurador, porque não é apenas o corpo que descansa, mas a alma que se renova na presença de Deus. Uma das verdades mais consoladoras que Santa Teresa ensinou é que Deus age na alma muito mais do que percebemos. Ela comparava a ação de Deus a um jardineiro que trabalha durante a noite. Você vai dormir com a terra ainda árida, mas ao acordar, algo floresceu. Você não viu o processo, mas vê o resultado. Assim também é com a graça divina durante o sono. Deus trabalha silenciosamente. Ele cura feridas interiores que você nem sabia que tinha. Ele resolve questões que te angustiavam. Ele traz clareza onde havia confusão. E tudo isso acontece enquanto você descansa. O Salmo 127 diz: é inútil levantar cedo e dormir tarde se o Senhor não constrói a casa. Ou seja, mesmo o trabalho humano depende da bênção divina. E o sono também. Deus abençoa o sono daqueles que nele confiam. Quando você adormece segurando o rosário, você está abrindo as portas da sua alma para que Deus entre e trabalhe. Você está dizendo: Senhor, eu não consigo resolver tudo. Eu me entrego a Ti. E Deus responde entrando no seu interior e fazendo o que você não consegue fazer. Quantas vezes você foi dormir com o coração pesado e acordou mais leve? Quantas vezes dormiu angustiado e acordou com esperança renovada? Isso não acontece por acaso. É a ação do Espírito Santo durante o sono. É a graça operando enquanto você descansa. E o rosário nas suas mãos facilita essa ação porque é sinal da sua abertura, da sua disponibilidade, da sua confiança. Você está dizendo: Senhor, trabalha em mim. Cura o que está quebrado. Fortalece o que está fraco. Renova o que está cansado. Santa Teresa, no Livro das Moradas, escreve sobre como Deus prepara a alma silenciosamente para graças futuras. Ela diz que muitas vezes a pessoa não percebe o trabalho interior que Deus está fazendo. Mas de repente, quando menos espera, uma nova luz surge, uma nova força aparece, uma nova paz se instala. Isso é fruto do trabalho silencioso da graça. E à noite é tempo propício para esse trabalho. Enquanto você dorme, sem as distrações do dia, sem as preocupações constantes, Deus pode agir com mais liberdade no seu coração. Ele pode tocar pontos profundos da sua alma que durante o dia ficam inacessíveis. Ele pode plantar sementes de graça que vão florescer no momento certo. E tudo isso acontece porque você, ao dormir com o rosário, criou o espaço para que ele agisse. A carta aos Efésios nos diz que Deus pode fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E isso se aplica também ao sono. Você pede paz, Deus dá restauração completa. Você pede descanso, Deus dá renovação interior. Você pede proteção, Deus dá cura profunda.
O rosário nas suas mãos durante a noite se torna como uma porta aberta pela qual a graça entra. E Deus, que é generoso, não entra com as mãos vazias. Ele traz consigo tudo o que você precisa: alívio para o coração cansado, força para a alma fraca, clareza para a mente confusa, esperança para o espírito desanimado. Santa Teresa tinha certeza absoluta de que Deus trabalha na alma muito mais do que percebemos. E dormir com o rosário é permitir que esse trabalho aconteça de forma plena e profunda. Você já foi dormir chorando? Você já deitou carregando uma dor tão grande que nem conseguia colocar em palavras? Você já sentiu aquela angústia que aperta o peito e não te deixa respirar? E mesmo assim, antes de dormir, você segurou o rosário. Talvez nem tenha rezado. Talvez só tenha segurado. Mas saiba de algo profundo e consolador. Maria recolheu tudo. Cada lágrima que você derramou, cada suspiro que você deu, cada angústia que você carregou, Maria apresentou ao Filho. Ela é a mãe que nunca abandona. Ela é a intercessora fiel. Ela é aquela que leva ao coração de Jesus tudo o que seus filhos entregam a ela. E quando você dorme segurando o rosário, especialmente quando está sofrendo, você está fazendo uma entrega total. Você está dizendo: Mãe, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Cuida de mim. Santa Teresa tinha uma convicção profunda de que Maria leva ao coração de Deus tudo o que seus filhos entregam a ela. Nada se perde. Nenhuma lágrima cai no vazio. Nenhuma dor é ignorada. Maria recolhe tudo como quem recolhe flores escondidas e as apresenta a Jesus. E Jesus, que nunca recusa um pedido da mãe, derrama consolação. Talvez você não perceba imediatamente. Talvez a dor ainda esteja lá quando você acordar. Mas algo mudou. Algo foi tocado. Algo foi aliviado. É como se o peso tivesse diminuído um pouco. Como se a esperança tivesse voltado aos poucos. Isso é a ação de Maria intercedendo por você durante o sono. Isso é Jesus derramando graças porque a mãe pediu. E tudo começou quando você, no seu sofrimento, segurou o rosário e se entregou. O Salmo 55 traz uma frase poderosa: lança teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. E a primeira carta de Pedro repete: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando você dorme segurando o rosário, você está concretizando esse lançar. Você está entregando a Deus, através de Maria, tudo o que te pesa. E Maria, como mãe compassiva, recolhe tudo. Ela sabe o que é sofrer. Ela esteve ao pé da cruz. Ela viu o filho morrer. Ela conhece a dor humana de forma profunda. E por isso, quando você se entrega a ela no seu sofrimento, ela compreende. Ela acolhe. Ela não julga. Ela simplesmente ama. E apresenta suas dores a Jesus como uma mãe que defende o filho. E Jesus, movido pelo amor à mãe e por você, age. Santa Teresa escrevia às suas irmãs carmelitas dizendo: Maria é nossa advogada fiel. Nada do que lhe entregamos se perde. Então, se você está passando por um momento difícil, se está sofrendo, se está angustiado, não subestime o poder de dormir segurando o rosário. Não pense que é algo pequeno ou insignificante. É um gesto de fé. É um ato de entrega. É dizer: Mãe, eu confio em ti. Cuida de mim enquanto durmo. E Maria cuida. Ela vela seu sono. Ela intercede por você. Ela apresenta suas necessidades ao filho. E enquanto você descansa, a graça trabalha. A cura começa. A paz se aproxima. Talvez não seja imediata. Talvez não seja do jeito que você espera. Mas será real. Porque quando você se entrega a Maria, você está se entregando àquela que nunca falha. Àquela que sempre conduz a Jesus. Aquela que é mãe de todos os que sofrem. Existe uma forma de oração que não depende de palavras. Uma forma de união com Deus que transcende as fórmulas e as rezas decoradas. Santa Teresa chamava isso de oração de quietude, de oração contemplativa. É quando a alma simplesmente repousa em Deus, sem fazer nada, sem buscar nada, apenas permanecendo na sua presença. E dormir segurando o rosário pode ser uma expressão dessa oração. Você não está rezando ativamente. Você não está meditando nos mistérios. Mas você está ali, entregue, disponível,
confiante. E isso é oração. É oração do coração que não precisa de palavras. É adoração silenciosa. É amor que se expressa na entrega total. A noite, que poderia ser apenas tempo de descanso físico, se transforma em santuário. O quarto, que é espaço comum, se torna lugar sagrado. E o sono, que é necessidade humana, se eleva à dignidade de oração. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a oração pode ser vocal, mental ou contemplativa. E existe também a oração do coração, que é a oração contínua dos que vivem habitualmente unidos a Deus. Quando você cultiva a presença de Deus durante o dia, quando você vive em estado de graça, quando você busca constantemente estar com Ele, essa união não se quebra quando você adormece. Ela continua. E o rosário nas suas mãos é o sinal visível dessa continuidade. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu quero estar contigo sempre, até mesmo enquanto durmo. E Deus recebe esse desejo. Ele honra essa disposição. Ele trabalha na alma que se mantém aberta a Ele, mesmo durante o sono. São Paulo, na carta aos Romanos, fala sobre apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto espiritual. E dormir com o rosário é uma forma de viver isso. Você está apresentando a Deus não apenas o dia que passou, mas também a noite que vem. Você está oferecendo a Ele seu descanso, seu sono, sua vulnerabilidade. Você está dizendo: Senhor, até mesmo isso eu quero que seja para a Tua glória. E Deus, que vê o coração, recebe essa oferta. O sono deixa de ser apenas necessidade biológica e se torna ato de amor. A noite deixa de ser apenas escuridão e se torna tempo de comunhão. E você, que talvez nunca imaginou que o descanso pudesse ser sagrado, descobre que tudo, absolutamente tudo na vida, pode se tornar oração quando é feito com amor e para a glória de Deus. Santa Teresa insistia que a santidade não está em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas ordinárias com amor extraordinário. Dormir é ordinário. Todos fazem isso. Mas dormir com o rosário, dormir entregue a Deus, dormir confiando na proteção de Maria, isso transforma o ordinário em sagrado. Isso eleva o simples ao sublime. Isso faz de você não apenas alguém que dorme, mas alguém que ora dormindo. E essa é uma das formas mais puras de oração, porque não busca nada para si, não espera consolações, não depende de sentimentos. É pura entrega, é puro amor, é pura confiança. E Deus, que vê esse amor simples e sincero, se derrama sobre a alma que assim se entrega. Quando você acorda pela manhã e ainda encontra o rosário entre seus dedos, algo especial acontece no seu coração. Não é apenas o alívio de ter dormido bem. Não é apenas a sensação de descanso físico. É algo mais profundo. É a percepção, mesmo que não consciente, de que você não esteve sozinho durante a noite, de que algo maior te acompanhou, de que você foi guardado. E muitas vezes você acorda com uma paz que não tinha quando deitou, com uma clareza que não possuía antes de dormir, com uma força renovada que não sabe de onde veio. Isso não é imaginação. É o fruto da graça que trabalhou enquanto você descansava. É o resultado da intercessão de Maria durante seu sono. É a prova de que Deus realmente age quando você se entrega a Ele. Santa Teresa ensinava que muitas vezes a pessoa não percebe imediatamente o trabalho que Deus faz na alma. Às vezes leva dias, semanas, até meses para que os frutos se tornem visíveis. Mas o trabalho está acontecendo. A semente está germinando sob a terra. E um dia, quando você menos espera, algo floresce. Uma nova virtude aparece. Uma antiga ferida se cura. Um problema que parecia impossível encontra solução. E tudo porque você foi fiel nos pequenos gestos. Porque você confiou. Porque você não abandonou a oração, mesmo quando tudo parecia seco. E dormir com o rosário é um desses pequenos gestos de fidelidade que produzem grandes frutos espirituais. Pode parecer insignificante no momento, mas aos olhos de Deus tem valor eterno. O livro dos Salmos nos diz: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento minha oração e fico esperando. E quando você acorda ainda segurando o rosário, sua primeira ação do dia já é oração. Antes mesmo de falar,
Antes mesmo de pensar claramente, você já está em atitude orante. Isso define o tom do dia. Isso coloca Deus em primeiro lugar. Isso diz: Senhor, eu começo este dia contigo, assim como terminei o dia de ontem contigo. E essa continuidade é poderosa. É a vida cristã autêntica. É a santidade no cotidiano. É viver em constante comunhão com Deus, não como esforço pesado, mas como respiração natural da alma que ama. Santa Teresa dizia que Deus não pede grandes coisas, mas sim pequenas coisas feitas com grande amor. E acordar com o rosário nas mãos, fazer uma rápida oração de gratidão, entregar o novo dia a Maria, isso são pequenos gestos que constroem uma vida espiritual sólida. Você não precisa ser místico. Você não precisa ter experiências extraordinárias. Você só precisa ser fiel. Só precisa confiar. Só precisa permanecer. E Deus faz o resto. Ele trabalha na sua alma enquanto você vive sua vida comum. Ele transforma você silenciosamente. Ele te conduz, passo a passo, para mais perto dele. E tudo começa com gestos simples como dormir segurando o rosário. Gestos que dizem: eu confio, eu me entrego, eu amo. No final, o que significa dormir segurando o rosário? Significa que você entendeu algo profundo sobre a vida espiritual. Que Deus não mede a santidade pela grandeza das obras, mas pela grandeza do amor. Que não importa se você conseguiu rezar todos os mistérios ou se adormeceu no primeiro. O que importa é que você buscou a Deus. Que você não quis dormir sozinho. Que você confiou. Que você se entregou. E isso, aos olhos de Deus, tem valor infinito. Santa Teresa passava noites inteiras lutando contra o sono para poder rezar, mas ela mesma aprendeu que Deus não exige perfeição, Ele exige amor. E dormir com o rosário nas mãos é uma forma de amor. É dizer: Senhor, eu sou fraco, mas te amo. Eu sou limitado, mas confio em ti. Eu não consigo fazer tudo, mas me entrego completamente. Esse gesto transforma a noite em santuário. Transforma o descanso em adoração. Transforma o sono em oração. Você não está simplesmente dormindo. Você está repousando nos braços de Deus. Você está sendo guardado pela Virgem Maria. Você está sendo vigiado pelos anjos. E enquanto você dorme, a graça trabalha. Cura feridas. Fortalece a fé. Alivia o coração. Inspira decisões futuras. Traz paz interior. Prepara novas graças. Tudo isso acontece porque você fez um gesto pequeno, mas feito com amor. E nada é pequeno quando é feito por amor. Santa Teresa dizia: Deus não olha para a grandeza das nossas obras, mas para o amor com que as fazemos. E segurar o rosário enquanto adormece é um ato de amor puro. Então, hoje à noite, quando você for deitar, pegue seu rosário. Segure com carinho. Comece a rezar, mesmo que esteja cansado. E se o sono vencer, não se preocupe. Não se sinta culpado. Simplesmente permaneça com o rosário nas mãos e durma em paz. Porque você está dizendo a Deus: Senhor, guarda-me enquanto descanso. Mãe, cuida de mim enquanto durmo. E essa oração simples, essa entrega confiante, move o céu. Deus recebe sua oferenda. Maria envolve sua alma com ternura. Os anjos vigiam seu sono. E a graça continua trabalhando. A oração não termina quando o corpo descansa. O amor não se apaga quando os olhos se fecham. E você, que buscou a Deus até o último momento antes de dormir, será guardado durante toda a noite. Esta é a promessa que Santa Teresa nos deixa. Deus nunca abandona a alma que o busca com sinceridade. Ele está sempre perto, sempre atento, sempre trabalhando. E quando você dorme segurando o rosário, você está vivendo essa confiança. Você está vivendo essa entrega. Você está vivendo esse amor. Não é superstição. Não é magia. É fé viva. É confiança pura. É amor filial. É a certeza de que a Mãe do Céu vela por você. De que o Pai nunca dorme. De que o Espírito Santo continua trabalhando na sua alma. E tudo isso começa com um gesto pequeno, mas poderoso. Adormecer segurando o rosário. Que esta noite e todas as noites da sua vida sejam tempos de graça, de cura, de paz. Que você durma nos braços de Deus e acorde renovado pela sua misericórdia. Mãe Santíssima,
guarda nosso sono. Jesus, guarda nosso coração. Amém.